Pastor René avisou que teria ceia na reunião de hoje e eu então gostaria de desenvolver o nosso pensamento tendo esse contexto do significado da ceia para nós que fomos salvos por Cristo Jesus, a nós que fomos inseridos na igreja por causa da graça de Jesus, a nós que fomos destinados à glória eterna por causa da graça de Jesus. Então todo esse serviço cultico de hoje à noite tem como base, como esteira, como estrado a realização da mesa do Senhor. Um texto que vai governar as nossas mentes nessa questão de comemoração, de fraternização, deste momento de ceia. Muito conhecido o texto todo da igreja, mas eu quero trazer para fundamento disso que quero compartilhar com os irmãos. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, e o verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Vamos orar. Senhor, nós temos neste momento uma mente, um coração que é de gratidão a Ti, por essa realização definitiva de salvação. É um momento de recordação, é um momento de ativar a nossa memória, porque se fomos destinados a viver com o Senhor eternamente e experimentar a salvação que há em Ti, isso se deu em razão da iniciativa do Senhor em morrer e ressuscitar e pôr essa verdade na nossa consciência e no nosso coração, e essa verdade nos governar. É uma noite da reunião dos Teus filhos e filhas. Aqui estão os Teus discípulos. Que a Tua palavra seja glorificada nessa noite e que cada um de nós, naquilo que seja necessário, sejamos abençoados com a aviventação do propósito do Senhor para as nossas vidas. Nos abençoe, nos dê graça, nos dê entendimento. Não permita que sejamos desviados por nenhum instante desta verdade preciosa que nos salva e que deve governar as nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Amém. Minhas irmãs, meus irmãos, a nossa reunião cultica deste momento tem uma finalidade relevantíssima no nível espiritual que devemos atingir. Participaremos da mesa do Senhor conforme a ordenação do Senhor. Fazei isso em memória de mim, disse o nosso Senhor. Isso está em Lucas, no capítulo 22, os versos 19 e 20. A participação na mesa do Senhor é um comportamento espiritual vital para o crente em Cristo Jesus, porque fortalece a ele no seu cotidiano, na vida espiritual. Participar da mesa do Senhor, tomar os elementos que reaviventam a minha memória sobre o que aconteceu com a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, fortalece a cada um de nós nas nossas expectativas e esperança
na vida espiritual. Ao participar da mesa do Senhor, nós temos a nossa memória agitada para lembrar do que ocorreu com a pessoa do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. A lembrança do que ocorreu com o nosso Salvador nos alimenta espiritualmente, meus irmãos e minhas irmãs. Nos alimenta espiritualmente e nos mantém ativos no combate pela fé de Jesus, que foi depositada em nosso espírito, a qual, agindo na nossa fé natural, leva-nos a crer nas promessas de Deus a nosso respeito e modifica a nossa vontade para nos levar a querer Deus mais e mais. Daí a importância da participação na reunião onde é servida a ceia do Senhor. Lembrar do que ocorreu com o nosso Salvador revigora a nossa esperança e faz diminuir a nossa desesperança. Revigorar a esperança anima a certeza, avoluma a fé, aquece as práticas devocionais. Portanto, lembrar do que ocorreu com o nosso Salvador é absolutamente essencial à alegria do crente e ao progresso cristão. É isto que se espera que um seguidor de Jesus Cristo faça: lembrar da morte e ressurreição de Jesus. Traz esperança ao nosso coração. Por isso o Senhor Jesus disse aos seus discípulos, em volta da mesa, servindo a ceia: façam isso em memória de mim. Façam isso. Lembrar do que ocorreu com o nosso Salvador é absolutamente essencial. Lembrar da morte e ressurreição de Jesus traz esperança ao nosso coração. Jeremias, lamentando em razão de suas angústias no espírito, em razão de suas dores morais, de repente ele dá um basta na sua autocomiseração e diz exatamente isto: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Capítulo 3, no verso 21. Com base no conhecimento do caráter de Deus e em suas misericórdias, Jeremias se transforma numa mola e sai de sua posição de vítima, pondo a sua confiança em Deus, trazendo à memória aquilo que lhe daria esperança. E ele diz isso no capítulo 3, no verso 24: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Ele conversando com ele mesmo. Quero trazer isso à minha memória. O serviço que o Senhor realizou para me salvar. Por isso, irmãs e irmãos, lembrar o que ocorreu com o nosso Salvador é um sentimento que envolve nossos valores, envolve nossas virtudes, envolve nossa disposição afetiva em relação às coisas. Por isso é preciso fazer isso. Façam isso em memória de mim. A mesa do Senhor nos faz lembrar de que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Nos faz lembrar sobre a morte de Jesus. E nos faz lembrar que Jesus ressuscitou. Façam isso em memória de mim.
A morte de Jesus pagou o preço do nosso resgate, nos libertando do império das trevas e nos transportando para o reino do Filho de seu amor. Diz a palavra, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Agora, porém, vos reconciliou no corpo de sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. A morte de Jesus significou isso para mim e para você. Ele morreu pelos nossos pecados. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Colossenses capítulo 2, versos 13 e 15. A mesa do Senhor nos faz lembrar de que nosso Senhor Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. A mesa do Senhor também nos faz lembrar de que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou para nossa justificação, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Romanos capítulo 4, verso 25. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, Romanos capítulo 5, verso 1. Rememorar estes acontecimentos, cujo testemunho está na palavra de Deus, alimenta a nossa esperança e a esperança dos nossos filhos. A palavra de Deus alimenta e desenvolve a nossa esperança. Ela é a fonte de vida, ela é a fonte de fé, ela é a fonte de poder, de liberdade, de sabedoria, de consolo, de segurança, de vitória. A palavra de Deus alimenta a nossa esperança. Por isso o salmista registrou, no verso 8 do Salmo 19, os preceitos do Senhor alegram o coração. Os preceitos do Senhor alivia a minha consciência. Os preceitos do Senhor me dá saúde mental. Os preceitos do Senhor cura a minha alma. Por isso o salmista diz: os preceitos do Senhor alegram um coração. Irmãs e irmãs, irmãs e irmãos, um coração alegre, diz as Escrituras, é um excelente remédio. O coração alegre aformoseia o rosto. O Senhor Jesus, capítulo 15, verso 11 do Evangelho de João, falando aos seus discípulos: tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O apóstolo Paulo diz claramente:
tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino. Para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. As Escrituras consolam, as Escrituras produzem esperança, as Escrituras do nosso Salvador. Irmãs e irmãos, a ceia do Senhor tem este alvo e este poder: criar e desenvolver esperança no coração do povo de Deus. E quando a esperança é abundante, o coração fica cheio de alegria. A mesa do Senhor, participar da mesa do Senhor, deixa o coração alegre. Ao comermos da ceia do Senhor, nós estamos nos alimentando espiritualmente desta lembrança sacrificial da morte e ressurreição de Jesus Cristo, da morte que nos garantiu a vitória sobre a morte e a justificação que nos garante uma vida sem o peso da culpa deste mundo. É assim que prosseguimos pela vida fora, sendo aperfeiçoados e santificados, até que nós nos encontremos com o Senhor na sua segunda vinda. Minhas irmãs e meus irmãos, como em toda jornada, nesta nossa jornada em meio à justificação, até que nos encontremos com o Senhor, nós precisamos ser revigorados no nosso espírito. E ser revigorados com este conhecimento e aceitação de que o Senhor Jesus morreu para nos salvar das unhas do diabo e das obras más. Este conhecimento e esta experiência são agitados em nossas almas quando nós nos propomos a tomar da ceia do Senhor, que é um alimento espiritual necessário a nos revigorar objetivamente na nossa alma. Ela tem este efeito, ela tem esse poder de ativar a nossa memória e pensarmos no glorioso serviço realizado pelo nosso Salvador, e este pensamento sobre este serviço faz com que, de uma maneira espiritual, por causa da habitação do Espírito do Senhor, testificando com o nosso espírito de que nós pertencemos ao Senhor, produz em nós esperança, produz em nós alegria, produz em nós leveza, porque neste momento a ação do Espírito do Senhor atuando na minha memória me faz despertar para Ele, me abrir para Ele, confiar mais nele, sabendo que Ele fez o que fez em razão do seu amor para comigo, da sua misericórdia, me destinando para a glória eterna e me libertando das unhas do diabo, do império das trevas, e me transportando para este lugar de descanso, nos colocando assentados em lugares celestiais para desfrutarmos desta gloriosa salvação que Ele operou. Isto é um remédio formidável, fabuloso, que me salva, que me cura, que me transforma, que me transporta. Por isso que o Senhor diz: façam isso, façam isso. E o Senhor Jesus disse: façam isso, Ele disse aos seus discípulos, numa mesa reservada, com aqueles a quem Ele se desmanchava em amor, com aqueles que com Ele caminhou,
que com ele discutiu, que com ele desenvolveu o pensamento cristão. Ele reuniu os seus discípulos e disse: façam isso. Irmãs e irmãos, nós somos discípulos de Jesus, e como discípulos de Jesus, discípulos e discípulas, nós estamos participando da mesa do Senhor. Sabe por quê? Para ativar a nossa memória do que Ele fez para que estivéssemos assim. Façam isso. Somos convidados como filhos de Deus a participar desta refeição que revigora e fortalece as nossas almas. Mas antes de a tomarmos, o Senhor pede de nós uma postura de asseio espiritual, de limpeza das sujidades mundanas que grudam nos filhos de Deus e que têm um potencial de tornar indigesta a comida. No plano espiritual, nós somos admoestados a nos apresentarmos à mesa do Senhor asseados, com as mãos limpas, com os lábios limpos, com a consciência sem culpa, com o coração purificado. O cardápio do Senhor, a Bíblia, estimula esta refeição à mesa do Senhor e encaminha os convidados com a seguinte recomendação de limpeza: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Esta recomendação não tem somente esse caráter profilático, preventivo, externo, mas também tem o caráter de tornar mais apetitosa a comida, tornar mais apreciável a comida, mais cheirosa, digesta, tornar mais avivado o nosso olfato. Diz a palavra: aquele que comer indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Por isso ele diz para que antes de participarmos da mesa do Senhor, nós pratiquemos esse asseio de limpeza da nossa consciência, de pedir perdão dos nossos pecados. A recomendação da palavra, então, é para nos examinarmos a nós mesmos antes de tomarmos desta comida e desta bebida. As Escrituras se evidenciam em 2 Coríntios exatamente esta preocupação e este chamado: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai a vós mesmos, disse Paulo aos 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5. Prove cada um o seu labor, Gálatas, no capítulo 6, verso 4. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor, Lamentações, capítulo 3, verso 40, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Estas exortações nos ensinam que para viabilizarmos o nosso aperfeiçoamento no processo salvífico integral de Deus, tem que subjugar a nossa justiça própria sob pena de perdermos o galardão que o nosso Senhor fala em Mateus no capítulo 6, verso 1. O exame de si mesmo leva ao real arrependimento e à profusão da fé em Cristo, porque o autoexame sempre nos revelará a necessidade de nos aproximarmos mais de Deus. O exame leva ao diagnóstico que leva à cura. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, é nos recomendado esse tipo de comportamento cristão que nos encaminha a um diagnóstico claro dos nossos problemas e a possibilidade da cura dos enfrentamentos que temos pela vida. Nesta noite de ceia do Senhor,
eu proponho algumas estimulações para realizarmos um autoexame ao participarmos da mesa do Senhor. Eu faço através das seguintes perguntas que podem nos ajudar a examinar-nos a nós mesmos. Amo ao Senhor com todo o meu ser? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amo ao Senhor com todo o meu ser. Estou em submissão a este mandamento? Ou estou amando ao mundo e às coisas do mundo? Constato que em minha vida é hora de retornar ao primeiro amor. Quanto o Senhor me amaria se eu fizesse de acordo com o meu amor e devoção para com Ele? Estou confiando verdadeiramente na graça de Cristo para a minha salvação? A minha única justiça é a justiça de Cristo imputada, recebida somente por meio da fé? Ou confesso possuir uma justiça própria que produzo e obtenho? Cristo é a minha santificação e santidade? Cristo é meu único mediador? Ou estou procurando acesso a Deus por outros caminhos? Cristo é meu descanso? Ou estou descansando em alguém mais? Oro como deveria? Ou estou sempre ocupado e não oro? Procuro frequentemente a comunhão com Deus na oração? Ou oro somente quando necessito de uma solução imediata? Algumas indagações para refletirmos antes de participarmos da mesa do Senhor. Se percebermos condenação nestas questões, precisamos nos arrepender e nos derramarmos diante do Senhor. E as Escrituras diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. A mesa do Senhor, como eu disse, é uma mesa para os discípulos do Senhor, daqueles que creem no Senhor, daqueles que seguem o Senhor, daqueles que são pecadores, daqueles que necessitam da graça de Jesus, daqueles que reconhecem que necessitam da graça de Jesus. E as Escrituras nos encaminham desta maneira. Confesso os meus pecados, a minha indiferença, a minha mornidão, o meu distanciamento. Peço perdão ao meu Senhor que me salvou e participo da mesa do Senhor, porque eu tenho o direito de participar da mesa do Senhor, porque eu sou discípulo e discípula do Senhor. A mesa do Senhor é para os seus discípulos. Por isso o apóstolo Paulo diz: coma do pão e beba do vinho. Não tenhamos receio, não tenhamos medo, não sejamos inseguros. Cabe a nós nos examinarmos a nós mesmos e tomarmos do pão e tomarmos do vinho. Esse é o convite que o Senhor nos faz. E eu gostaria agora então que nós nos encaminhássemos para este serviço salvífico, glorioso,
Mas antes, queria que o Jairo viesse aqui, com seu instrumento, e fizesse soar uma das canções que nos faz voltar ao Senhor. Quero voltar ao primeiro amor. Ou umas que você possa conhecer nesse sentido. Enquanto isso, somos convidados a fazer este exame. E dessas indagações que eu lancei aos queridos, se alguma delas te pega, coloque-se diante do Senhor, arrependa-se, peça perdão, sinta-se perdoado e venha para a mesa do Senhor.